Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Pessoal, seja bem-vindo aqui à nossa disciplina de implantação e logística, né, de canteiro de obras, tá? Meu nome é José Augusto Alves Pimenta. Não sei se vocês já tiveram alguma disciplina comigo antes, se é a primeira vez que a gente está se conhecendo. Eu vou ser o professor aqui da disciplina, tá? A gente vai trabalhar junto. Vão ser um total de 12 aulas, tá? Que a gente vai trabalhar o conteúdo. Bom, primeiramente eu vou falar brevemente aqui, né, do meu currículo, tal, que a gente sempre fala na primeira aula, né, para os alunos conhecerem. Então, eu sou formado em engenharia civil, né, em 2016, 2015, 2016, me formei em engenharia civil pela UniOeste. Fiz pós-graduação em docência no ensino superior. Fiz mestrado em engenharia civil pela Universidade Estadual de Londrina, né, UEL. Estou fazendo doutorado, né, atualmente também na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, né, e eu venho aqui atuando na área de docente aqui, né, ministrando disciplinas para vocês, tá bom? Então essa disciplina, gente, ela é muito importante, né, uma das disciplinas, assim, sumas na área de aplicação e de realmente trabalho em obra na construção civil, né, implantação logística de canteiro de obras, porque ela vai mostrar aquela coisa que todo mundo fica assim, né, professor, peguei uma obra, e agora? O que eu faço? Né? Boa aula, bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo aí, tá? O pessoal tá mandando bom dia aqui. Bom, depois eu falo do conteúdo. Mas, primeiramente, né, alguns recados. Né? A gente vai ter 12 aulas. É, Pode ficar à vontade, a gente vai perguntar para mandar mensagem, para comentar o que vocês quiserem durante a aula, tá? Pode mandar à vontade aqui no chat. Tem muita gente que fala assim, mas chega no e-mail depois para mim, né, lá no aula. Professor, fiquei com dúvida em tal slide, queria que o senhor explicasse para mim aqui, porque lá na aula eu fiquei com vergonha de perguntar, porque você tinha acabado de explicar e eu não entendi, né? E aí eu falo, não, gente, não façam isso, tá? Não é porque não pode mandar e-mail, pode mandar sim. Mas não deixem a dúvida para depois, porque ela vai crescendo e você vai deixando de. Você perde o foco do que você entendeu e o seu cérebro foca naquilo, né? Nossa, eu não entendi isso, eu não sei isso. Né? Sempre que vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, perguntem de novo. Tá, professor, isso aqui que você falou, não entendi, não tô conseguindo entender. Explica de novo. Explico. Tá, eu tô aqui para isso. Se tem dúvida é porque algo não ficou claro, então a gente tá aqui para sanar a dúvida, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Primeiro eu vou falar um pouco da ementa, da disciplina, né? Quais são os conteúdos que a gente vai abordar, como que são divididos, etc, né? Então a gente trabalha num total de 12 aulas, né? A gente tem o livro didático de vocês, a disciplina, que é muito importante que vocês estudem, que leiam, que façam um resumo, tá? Então essas 12 aulas, né, são divididas cada uma com uma seção do livro. Então a unidade 1 tem 3 sessões, a unidade 2 mais 3, a unidade 3 mais 3, a unidade 4, 3. Somando um total 12. Então cada aula é uma sessão, tá? Então vamos lá, né? A unidade 1 a gente vai começar falando da logística de canteiro de obras. A gente vai falar de implantação e logística, né? Ao meu ver, né, a gente tinha que falar na verdade assim. Todos os lugares são assim, tá? Implantação e logística. Não é uma coisa que eu defino. Mas ao meu ver, isso aqui tinha que se chamar logística e implantação. Porque primeiro você pensa o que fazer, primeiro você organiza em logística, depois você implementa, né? Mas faz parte, é só critério de título, tá? Não tô falando nada. Então, primeiro a gente começa falando do que é logística, né? Cadeia de suprimentos, conceituação disso, logística na construção civil. Depois a gente fala da logística no canteiro de obras, o teórico, de o que a gente tem que pensar para implementar um canteiro. Então, as providências imediatas, a NR18, que é a norma básica de segurança do trabalho de operação de canteiro, a divisão de áreas, né? A gente fala do planejamento logístico do canteiro no sentido de documento, de regularização de obra, que é aquela hora que todo mundo fala assim, professor, peguei uma obra, o que é que eu faço? Para onde eu vou? O que é que eu tenho que fazer primeiro? Né, a gente vai começar a falar disso, de regularizar na prefeitura, de segurança de equipamentos, né, dos postos de trabalho. Depois a gente começa a fazer serviço inicial. Então eu cheguei lá no lugar que eu vou começar a trabalhar, e eu vou ter que implementar um canteiro, sou engenheiro da obra. E aí, o que que eu faço? Né? Será que tem água lá? Será que tem luz? Será que tem energia elétrica? Porque é coisa que eu preciso para construir a obra. Será que eu preciso fazer alguma coisa quanto à prefeitura? Será que tem uma lei municipal, né, para operar? Para esse canteiro tem alguma regra? Né? Será que eu tenho que fazer uma limpeza do terreno e ajustar o terreno antes? Quais são as necessidades de movimentação do meu canteiro em função do tamanho da minha obra? Vamos ver tudo isso. Né? Depois a gente fala do canteiro, das características do canteiro, da idealização, né? Tudo isso amarrado com a NR18. Depois eu vou trazer para vocês, tá?
o arquivo da NR18, então pode ficar tranquilo. A gente vai falar de recebimento de insumo, organização do canteiro. Então, vocês viram que a gente entendeu a logística para depois a gente começar a falar de implementar realmente. Né? E a logística, sim, ela vai estar inserida em todos os passos, mas a gente vai entender depois o porquê. Né? Vamos falar dos tipos de canteiro de obra, canteiro longitudinal, canteiro restrito, canteiros com mais espaço, as fases da construção, levantamento de custos, planejamento financeiro, como que eu organizo meu canteiro, às vezes o canteiro ele tem que ser, ele multa, né? E aí por que que a gente tem que estudar tudo isso, né, professor? Porque o canteiro de obras ele é uma indústria. Do mesmo jeito que a indústria tem uma fábrica de pneus, tem uma fábrica de qualquer coisa, dessa garrafa, eu tenho uma fábrica de qualquer material, que eu pego uma matéria-prima e transformo num produto. O canteiro de obras ele é igual, né? Ele pega uma matéria-prima, né, que são os materiais que chegam de construção, e transforma num produto, que é uma construção, uma casa, uma ponte, uma estrada, né, um viaduto, uma rede de tubulação de água, uma barragem, o que quer que seja, né? Então depois a gente vai partir para o arranjo físico do canteiro, né, definição e planejamento de instalação provisória, no sentido de que o canteiro ele não é fixo, ele é uma instalação provisória. Eu vou montar aquela indústria lá para que ele produza aquele produto, o produto não é móvel, ele fica ali, acabou aquele produto, eu desmonto aquele chão de fábrica e movo para outro lugar. Então é uma indústria móvel, né? Vamos falar de depósito de materiais em obra, armazenagem, definição do canteiro de obras, almoxarifado, muito importante, né? A questão de depósito, alocação de estoque, como qualquer indústria, alocação de recurso e pessoal, pensar, olha, será que eu estou distribuindo bem minhas funções? Será que não tem gente sobrecarregada e gente ociosa, né? Isso também é uma outra coisa que não é legal de acontecer e não deve, não pode, tá? Vamos falar do controle utilizando a curva ABC, né? É muito importante, mas já vai estar lá no final já da disciplina, né? Ferramentas de controle de estoque com essa curva, como que a gente faz isso, quais são os softwares que fazem isso, né? O controle de estoque utilizando os modelos de administração de materiais e modelos de prazos de reposição, as vantagens e desvantagens desses modelos. E por fim a gente fala da distribuição de um outro método curva serra de dente, né, do posicionamento de depósito, do suprimento e alocação dos materiais, que é aquela coisa de tá acabando, tem que ir comprando mais, tem demais, o que que eu faço? Como que a gente controla tudo isso, tá bom? Então, a ementa, né, de maneira geral é essa, tá? Não é uma disciplina complexa, não é uma disciplina pesada, é uma disciplina super tranquila. A gente não vai ter um monte de cálculo, sabe? Ela é mais baseada em transferência de experiência. Né? É uma disciplina que a gente vai tratar muito assim de questões realmente de, ó, eu vou trabalhar, me formei, porque todo mundo tem isso, né? Me formei e aí você sai, né, e fala assim, e agora? O que que eu faço? Né, alguém chama você, vamos fazer um projeto para mim. Ah, beleza, vou fazer. Faz para mim uma reforma, constrói uma casa, né, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, que seja, uma casa simples. Aí você vai falar assim, tá, eu até sei calcular a estrutura, eu sei quais são os materiais, eu entendo dos processos. E o que que eu faço agora? Como que eu organizo tudo isso? Por onde eu começo? Né, eu já recebi muito assim do aluno, professor, eu peguei uma obra e eu não sei fazer. Ex-aluno, né, que terminou já e fala, ah, não sei, eu não consigo entender, né? É a importância dessa disciplina. Essa disciplina e a disciplina de processo de gestão de obras, elas sim dão o patamar, né? Olha, eu vou trabalhar e agora, né? Elas falam a resposta desse e agora nessas duas matérias. Então, gente, tudo que a gente for falando aqui, se possível, anote, guarde, salvem o livro didático de vocês, deixa guardado esse livro, tá? Esse livro é muito importante. No futuro, vocês vão te ter dúvida na hora de fazer, o livro tem todas as respostas, tá? Prestem atenção, tira dúvida, pergunta tudo que tiver que perguntar, tá? Bom dia, Samuel. Pergunta tudo que tiver que perguntar, porque depois, quando você vai trabalhar, você chega numa construtora, aí o cara fala para você, olha, amanhã vai começar a obra tal, no lugar tal, já faz para mim o layout do canteiro, aí amanhã a gente vai lá para fazer a instalação, tal, já vamos ver o que que precisa, me passa até as 3 da tarde, o que que você vai precisar lá no canteiro, a obra tá aqui o projeto, tantos metros quadrados, vai isso aqui de material. Aí ele te manda um Excel com um monte de material, te manda uma planta baixa, né, de um lugar que você vai tocar aquela obra e fala, às 3 da tarde você me fala o que que precisa levar.
Isso ele te fala, tipo, 9 horas da manhã. Você tem 6 horas para se virar, né? Com isso aí. É assim, tá? Na prática é assim, tipo, a pessoa chega e fala, ó, isso aqui, daqui a pouco a gente conversa, a gente já vai lá amanhã, porque amanhã nós vamos começar a montar o canteiro. Você tem que ter tudo muito, vamos, sabe? Então, é importante realmente entender, realmente conhecer, realmente saber, porque é nessa hora aí que você olha e fala, meu Deus do céu, né? Eu não prestei atenção naquela aula, e agora eu preciso. Mas faz parte, todo mundo passa às vezes um apurinho, sabe? A primeira vez você assusta, mas depois vai. A primeira vez que você fazer um canteiro, depois você sempre vai entender. Você vai sempre ver o que que aquilo deu certo, o que que deu errado, e vai sempre mudando. Porque é uma coisa que a gente sempre vai tratar na disciplina, não tem uma resposta. Ah, professor, o canteiro tem que ser sempre assim. Não, o canteiro ele é mutável, ele é uma indústria que em cada lugar é de um jeito, né? Cada um pode escolher seu sistema de organização, mas tem algumas coisas que norteiam para que você não faça nada errado, tá? Só que primeiro, antes da gente falar do canteiro, vamos falar do que é logística e como que isso influencia, né, num canteiro de obras, na construção civil de maneira geral, tá? Então, a construção civil, a gente sabe, né, ela pode ter diversos tipos de obras. Pode ter saneamento, estrada, edifício, residência, portos, pontes, aeroportos. Eu posso ter obra de tudo quanto é coisa, barragem, né, de tudo quanto é jeito. Muita gente se forma com aquela cabeça fechada, né? Vou trabalhar como engenheiro de construção. Já penso que eu vou construir casa. Claro que esse eu acho que é o mais fácil e o mais comum, né? Não sei se é o mais fácil, talvez seja o mais comum, a palavra correta de utilizar. É o mais comum, o que mais tem, né, no dia a dia. Só que nem sempre, não necessariamente, né, você tem que se formar e trabalhar com som de casa. Não estou falando que isso é ruim ou que é bom, mas você tem muitas outras opções. Né? A engenharia civil é muito ampla. Então sempre você tem aí, sabe? Não fica só restrito, ah, eu vou fazer casa. Por que que eu não vou trabalhar com obra de saneamento? Por que eu vou trabalhar com obra de pavimentação? Não é por que que eu não posso trabalhar com barragens, eu ser um engenheiro estrutural de outra coisa? Por quê? Né? Que tal? Tem gestão de projetos também, tem engenheiro que vai para a parte econômica. É muito usado o engenheiro civil para trabalhar com parte econômica, ele consegue ter uma visão muito ampla de problema. Tem muita gente indo para a área de gestão de transportes, logística de transportes também precisa muito. Então, assim, sabe, não se restringam, porque muita gente fala assim, ah, me formei. A gente sabe como é mercado tá difícil, que tá complicado, mas não tem campo. Talvez não tenha campo exatamente naquilo específico que você está procurando. Mas se você começar a abrir seus horizontes, talvez você consiga observar outras oportunidades. Claro que tá difícil para todo mundo, né? Crise, pandemia e tal, etc. A gente sabe. Mas, sabe, eu quero que vocês tenham assim, sempre pensem que tem um leque, que vocês não estão restritos a uma coisa, tá? Então, a logística, dentro de todos esses tipos de obras aí que a gente pode ter, ela entra nessa questão de fluxo de materiais, mão de obra, equipe e principalmente custo. Né? A ideia da logística é reduzir custo e entregar isso mais rápido. Né? E todo mundo já ouviu aquela frase assim: minha obra nunca termina. Eu comecei a construir para terminar em 2 meses, está 4 já. A obra ainda não foi concluída, já gastei o dobro do que eu planejei, né? E aí eu planejei de fazer uma obra, gastar tanto, e aí já gastou o dobro. Será que foi realmente planejado? Será que você planejou? Ou será que você acha que planejou e planejou errado? Tem muito disso, né? E aí técnicas de implantação de logística, canteiro de obras com eficiência. É isso que faz a diferença da construção ser um sucesso ou ser um fiasco, tá? Então a execução de qualquer obra, ela é um trabalho multidisciplinar, né? Tem diferentes tipos de profissionais, pedreiro, armador, eletricista. Eu tenho, além de eu ter diferentes tipos de pessoas, eu tenho heterogeneidade de materiais. Tem telha, bloco, material de acabamento, cabo, tubo, areia, cimento. Eu tenho muita coisa, tem muito material no sentido também de ferramenta, maquinário, né? Então é muito grande, é muita coisa, sabe? Não é uma coisa restrita, é só um ponto, tá bom? Oi, Hélio. Deixa eu ver que o Hélio mandou dúvida aqui, deixa eu só ver. É o que eu já vi agora. Professor, queria saber se nessa matéria a gente vai aprender a técnicas para fazer levantamento de material mais eficiente e rápido. A gente vai aprender, Hélio, esse controle, tá? De materiais do canteiro, sim. Usamos muito isso em obras. Você trabalha com isso já, Hélio? Legal. E a mobilização correta de material dentro do canteiro. Legal. Grande dificuldade de obra com canteiro pequeno. Uhum. A gente vai falar disso sim, Hélio, tá?
Tem alguns métodos, curva ABC, curva C, a gente vai ver, você vai entender, né, como que isso faz. Tá, mas é um pouco mais lá para frente, tá? Não vai ser na próxima aula. É depois que o canteiro tiver implementado, a gente vai falando dos materiais em si. Mas vai ter sim, Hélio, tá? Voltando, né? E aí eu falei, né, que tem muita gente diferente e muito tipo de material diferente. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Obra, mão de obra e materiais. Então, tem pedreiro, servente, carpinteiro, amador, eletricista, encanador, pintor, engenheiro, arquiteto. É muita gente. E tem bloco cerâmico, cimento, areia, brita, telhas, madeiramento, cabeamento, tubulação, acabamento, e aí vai, né? É muito grande, é muita coisa, é uma indústria muito complexa. Porque a indústria, por exemplo, que produz essa garrafa, qual que é o insumo deles? Plástico. Eles podem ter, tipo, o plástico da tampa, é um plástico, né? Muito provavelmente. Aí o plástico de baixo é outro. Ele tem prensas lá, isso aqui deve ser feito por extrusão, né? Deve ser esquenta e deve vir uma prensa e molda, tal. Legal. Mas é plástico, né? A indústria. Eles têm que ter plásticos. Né? A indústria que produziu, sei lá, esse apagador, ele tem que como material o quê, né? O corpo de plástico. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui dentro que não é plástico. E aqui a espuminha aqui, né, que apaga. Acabou. Né, agora a indústria da construção civil, gente, o que tem de material? Né, você faz uma planilha do Excel que tem 400 linhas de material. Tá? Então, essa que é a dificuldade. Eu entendo que, às vezes, o pessoal, por exemplo, o pessoal da produção fala, engenheiro civil não sabe fazer gestão de projeto. Engenheiro civil não sabe fazer gestão de obra. Eu entendo que realmente a engenharia civil ela é falha nesse quesito, a gente tem muito problema de atraso, só que ao mesmo tempo é muito insumo, é muito mais complexo, por isso tem que ser muito mais dada atenção, né? Porque realmente a gente tem que fazer, a gente é profissional para isso, mas é muito mais complexo, tá? Parece que não, mas é muito mais complexo. É muito mais fácil você gerir uma indústria de pneu do que você gerir um grande canteiro de obras. É muito mais fácil, tá? Não tô falando que esse aqui é mais importante que aquele o tal é menos importante que esse, mas que é muito mais fácil, né? É muito mais tranquilo, porque eu tenho uma indústria fixa, ela não é móvel e tal, tá? Então, a execução de obras, né? A gente tem uma organização dos itens de acordo com o cronograma da obra. Então, conforme a minha obra vai andando, eu vou organizando os itens em função daquilo. Pode ser que hoje um espaço que é uma baia de agregado, no futuro pode ser, sei lá, um depósito de telha. Então, nem sempre o espaço que hoje é uma coisa vai ser para sempre, ele pode mutar, né? Então, o fluxo de etapas, eu preciso ter isso claro, porque certas etapas precisam que outras estejam finalizado. A gente vai ver isso que é a PAP. Mas assim, eu tenho uma etapa acontecendo, enquanto essa etapa não acabar, eu não posso fazer a outra. Não tem como eu, por exemplo, levantar pilar se eu não tenho fundação pronta. Não tem como eu pintar se eu não tenho parede. Por mais que é óbvio, mas eu tenho que pensar nisso, porque às vezes a tinta chega antes da hora e ela está atrapalhando a obra porque eu não tenho lugar de guardar, que é o que o Hélio perguntou, né, dessa questão de armazenamento. Eu tenho que pensar muito bem nisso, ter um cronograma de entregas adequado ao cronograma da obra. Você tem que controlar isso tudo ao mesmo tempo. Tocar a execução, olhar a técnica de qualidade de execução na construção civil em si, e ao mesmo tempo ver se esse tempo está adequado para não gerar atraso, controlar o custo de tudo isso e ver o espaço que eu tenho disponível para armazenar e as coisas irem chegando conforme for necessário. Tá? Numa casa pequena, num lugar pequeno, dá mais trabalho por falta de espaço, mas é pouca coisa. Imagina isso num prédio, num condomínio que são 3 prédios, né, 3 torres de 20 andares. Você imagina o quanto de coisa que não está acontecendo ao mesmo tempo. Então tem engenheiros que ficam só na gestão disso, só na gestão de canteiro. A pessoa trabalha para isso exatamente, né? E esse controle, se ele for feito de maneira adequada, isso vai me gerar, né, agilidade e qualidade no meu trabalho, tá bom? E quais são os impactos, né, professor, que uma falta de logística ela pode gerar num canteiro de obras? Um exemplo que eu sempre gosto de dar foi a reforma do Maracanã. A gente sabe que tem outros fatores envolvidos aqui que a gente não vai entrar, né? Mas olha, por atraso, né, a obra custou 859,5 milhões de reais, né? Eram previstos 705 milhões, tá? Então ela ia começar em agosto de 2010, a previsão do término era dezembro de 2011. Então era mais ou menos aí um ano e, né, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 1 ano e 4 meses. A entrega foi em junho de 2013, então ela atrasou 2 anos praticamente, né? E a gente tem 154,5 milhões a mais. É muito dinheiro, gente.
né? É muito dinheiro por um atraso, né? O material muda custo, mão de obra vai se estendendo e mão de obra vai aumentando. Mas olha bem esse canteiro de obras aqui do Maracanã. Vamos dar uma analisada aqui rápida, né? Eu não consigo nem entender o que está acontecendo, porque eu tenho aqui um container, que deve ser um depósito de entulho, eu tenho material empilhado aqui, que eu tenho entulho, aqui parece que é material que vai ser usado, aqui telha, aqui uns aços, aqui eu tenho um bloco de brita que provavelmente vai ser usado, aqui entulho e lixo, aí máquina, sabe? Eu não consigo entender aqui. Se me perguntar aqui o que é o que aqui, onde é a baia de agregado, onde é o que, eu não sei. Eu tenho uma máquina retirando aqui, ó, né, a brita, aqui eu tenho entulho, que deve ser moagem, né? Lá atrás parece que tem aço, sabe? Tem várias fotos assim do canteiro do Maracanã. Você olha e você não consegue ver entender o que está acontecendo aqui, né? Entender quais são os espaços, quais são as coisas. Isso aqui não tem, a receita não tem como dar certo, né? Não tem como você falar que vai fazer isso aqui e vai dar uma obra perfeita, né? Vitor, eu falei, né? Que a gente tem essa que tem também, né, questão de atrasa, porque aí atrasa, aí pede aumento do valor da licitação, porque vai entregar em mais tempo, parará, parará, parará. Mas realmente, o atraso em si, além das questões políticas e desvio de dinheiro que pode estar envolvido aqui, né, que o Vitor mandou aqui, que pode ser que esteja, não sei, né, mas o atraso gera, porque quando eu atraso, eu também tenho que esticar a mão de obra. A mão de obra custa a mesma coisa, ou custa mais. Atraso, o material muda o preço. Hoje, então, gente, hoje, material de construção civil está mudando muito o preço, está subindo muito, cimento está ficando muito caro, está tudo muito caro, aço está caro. Né? Então, se você atrasa uma obra hoje em um ano, você nem consegue estimar quanto que vai custar, porque a cada mês o índice lá do construção civil é cada vez maior, né? Então a gente tem que ter uma gestão integrada dos processos, fluxo, execução das etapas, que é que eu já falei, né? Frota, ó, o que pode ser isso? Frota de veículo que eu vou ter que ter, qual a localização da minha obra, saber onde que ela está, layout de armazém. Layout é organizar, fazer a planta de armazém, depósitos, quais são as empresas que eu vou trabalhar. São empresas que vão me entregar no prazo, são empresas que vão demorar, empresas que atrasam, isso acontece, às vezes o fornecedor te atrapalha, né? Indústrias que eu vou trabalhar, vou usinar concreto, vou comprar concreto usinado, né? Então a seleção de fornecedores é uma coisa ímpar, tá? Se eu não tiver fornecedor ruim, também não adianta eu ter uma gestão perfeita que você se atrasa tudo. Né? Então a logística ela vai gerir todas essas atividades de movimentação, armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos, desde a aquisição, desde que eu compro a matéria-prima, até o consumo final. Nesse caso, eu não tenho consumo final, porque eu não vou comprar depois a minha. Pode ser que a pessoa compre a casa, né? Mas a ideia do consumo final é a entregar, né? Otimizando o desempenho do canteiro de obras, tá? E de onde veio, né? Essa ideia. A logística é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia. Quando eu falo assim, eu preciso me organizar para sair mais cedo, porque senão eu vou perder o ônibus, né? Quando eu preciso me organizar para fazer uma coisa X, senão eu vou me atrasar. Tudo isso são atos logísticos cotidianos, tá? Não são coisas que você pensa para fazer. É uma coisa natural, né? Inerente ao ser humano. Só que, né, a, a ideia de eu ter logística, né, de eu ter esses pensamentos, quando eu vou organizar um armário de materiais, eu falo, vou organizar nesse jeito aqui, porque eu vou consumir primeiro esse, que eu vou vencer primeiro, e depois vai ficar os que for comprado mais novos para o fundo. Tudo isso é logística, é o ato de organizar. Só que ela começou a ser usada no ambiente empresarial, no ambiente técnico, pode-se dizer assim, né, depois da década de 40, né, com a Segunda Guerra Mundial, quando foi preciso planejar insumos que serão mandados para a guerra, quantas pessoas estavam morrendo, quantas pessoas tinham que ser chamadas de novo, né? Chamadas de novo não, né? Que se você vai e volta, ou você vai e não volta. É triste, mas é isso. Como que iam entregar comida, como que iam entregar munição para esse pessoal. Eles começaram a ter que criar um sistema de organização, senão eles iam perder a guerra. E daí que veio essa ideia de logística. Né? Ela já existia antes, mas ela não era aplicada da forma que é hoje. Então a definição tem várias, mas a definição do material de vocês é o processo de planejar. Então eu planejo algo, implemento esse planejamento e controlo essa implementação. Não é implementar e deixar lá Deus dará. Eu tenho que controlar se aquilo está sendo seguido. Né? Eficientemente o custo correto, né? O fluxo e armazenagem de matéria-prima, né? Estoques durante a produção de produtos acabados,
né? E as informações relativas a essas atividades. Fluxo de informação é tudo, saber se atrasou, se não atrasou, saber o custo, saber quanto que eu tenho, quanto que está saindo, né? Desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Nesse caso, eu sempre falo, consumo porque é uma definição geral, né, que se aplica em outras coisas. A gente não, para civil, o consumo fica abstrato, desde o ponto de finalizar, poderia ser, né? Com o propósito de atender aos requisitos do cliente. Eu não mudei porque no livro de vocês está consumo. E aí, se eu mudo, depois vocês leem, você fala assim, ah, o professor falou diferente, por que aqui tá assim? Então, eu deixo, mas eu aponto, olha, consumo, porque como a definição era de logística geral, né, eles falam consumo porque isso se aplica a outras indústrias, outros segmentos. Mas pensem que a gente não vai ter um consumo, eu vou ter depois a entrega do que eu estou fazendo, né? Então, uma ideia, só para vocês terem uma noção de como que o planejamento de um engenheiro faz diferença no canteiro de obras, né? Deixa eu ver se a gente tem alguma dúvida aqui, que eu vi que a gente tem. Ah, bom dia, Ricardo. Eu fiz visitar, gente, num lugar que o engenheiro fazia mais ou menos isso aqui, né? Então, por exemplo, o seu dia já tem que ser pensado. Então, o engenheiro chega no canteiro 7 horas da manhã, né? O que ele vai fazer? Vai sentar e vai olhar tudo que ele tem que fazer hoje. Ó, hoje vai chegar material, hoje tem que comprar, hoje tem reunião, hoje tem isso, hoje tem aquilo. Então, beleza, ele já se organizou, tem que cumprir essas tarefas hoje. 8 horas da manhã, ele vai verificar a execução do serviço, né? Então ele vai olhar que serviços estão sendo feitos, né? Se está sendo feito tudo certinho, se as paredes estão ok, se a fundação está certa, se a forma está sendo feita adequada. Ele vai lá ver se a concretagem de ontem está ok, né? Ele vai começar a verificar serviço, olhar. E aí demora, né? Ele vai olhar, olhar, olhar. 11 horas é almoço. Aquelas 11 às 1, das 11 a meio-dia. Geralmente é uma hora e meia só. Engenheiro de obra não fica muito tempo. E ele come na obra, já é geralmente assim. Você come na obra, ali meia hora, 40 minutos, você já pega de novo, porque senão você não dá conta. O seu dia acaba, você não termina. Engenheiro de obra não para, tá? Ou você tá correndo na obra resolvendo coisa e correndo atrás de coisa, ou você tá no escritório correndo para chegar material para comprar. Você não tem tempo de parar, de tomar um ar meia horinha, não. É suado, né? Aí às 13, você vai, por exemplo, né? No meu caso, ele fazia exatamente isso aqui, parece até que foi pensado nele. Ele fazia atendimento de possíveis fornecedores. Então ele chegava lá e falava assim: bom, né? Sempre vai ter um fornecedor que vai visitar, ou às vezes ele já era hora dele comprar material, dele ligar e cobrar, ó, por mais que ele já combinou com a empresa que ele vai ser entregue na segunda-feira tal coisa. Aí você dá um ligado lá e falou: olha, tudo bem, vocês vão entregar mesmo segunda-feira, tá tudo certo? Né? Tá tudo tranquilo. Não deixa para ver se segunda-feira vai chegar. Liga antes, pergunta. A gente combinou que segunda-feira vai entregar tal coisa. Tá tudo certo com a entrega? Vai entregar mesmo? Porque eu tô fazendo forma aqui. Se segunda-feira você falar que não chega o concreto, né? A gente tem que adequar. Não, não. Então, assim, é a hora de você ver tudo que tá pendente, tudo que tem que ser verificado. Né? E aí, às 4h30, para sair assim, que é a hora que ele vai preencher o diário de obra, né? Que do dia tem que ser preenchido. E colocar, ó, hoje chegou esse material, hoje começou a execução de tal coisa, hoje começou tal coisa. Uma coisa muito importante, que vai ter uma aula só sobre isso, que é gerenciamento de pessoal, é aqui, gente, ó, nesse começo da manhã, você fazer uma reunião com sua equipe. Todo dia, se você puder, você chega na obra, às vezes é muita gente, não dá para você falar com todo mundo, né? Você tem que ter boa convivência com todos. Você não tem que ser chefe. Tem muita gente que se forma, acha que é Deus e não quer falar com ninguém. Isso não existe. Mas tenta ter um representante de cada área. Então, por exemplo, do setor de fundação, do setor de forma, de caixaria, do setor de elétrica, do setor de alvenaria, tem setorizinhos. Tenta pegar um de cada lugar, né? E fala assim, ó, todo dia nós vamos conversar. E aí você conversa com essas pessoas e pergunta, que tá tudo certo? Tá tendo alguma dificuldade com alguma coisa? O que tem que melhorar? O que vocês estão vendo? Dá voz para as pessoas que estão ali, porque você corre tanto, você tem tanta coisa para fazer que você não consegue ficar lá olhando. Engenheiro de obra, por mais que ele deve, a gente fala isso muito, que tem que estar a par de tudo, ele não consegue parar e ficar em pé lá olhando o cara fazer a forma. Olha, você está fazendo isso aqui errado. Olha, né? A gente tem mestre de obra que olha isso. Mas sempre para, conversa com o mestre de obra, conversa com todo mundo, tenta mostrar que, olha, vocês estão aqui, vocês têm voz, né? Ó, pode me falar, pode correr atrás. Porque as pessoas sentem que o trabalho delas está sendo visto e que elas podem melhorar. E isso gera um trabalho em equipe. Tem muito engenheiro que chega na obra, não olha na cara de ninguém, tanto faz, né? Faz aí, pronto, acabou. E eu nem sabe o nome das pessoas, né? Nem sabe quem que é ninguém. A pessoa se sente como se fosse só um objeto, né? Eu tô aqui para cumprir essa função e acabou. Então ele vai fazer o que der, se der, deu, se não der, não deu. Se deu errado, bem, se deu certo, né? Se deu certo, bem, se deu errado, amém.
tá? Então tenta criar uma equipe, tá? Não vai trabalhar e não, eu sou... Muita gente se forma e fala, agora eu sou engenheiro civil, né? Agora eu tô... Né, igual aquele meme que teve um tempo atrás, né? Não é cidadão, é engenheiro civil. Isso não existe, tá, gente? Pelo amor de Deus, não se forme e vire esse tipo de pessoa, não. Tá? Sejam humanos, tenham um tratamento normal com as pessoas, tá? É muito importante, faz muita diferença. Não ter um ambiente pesado, um ambiente carregado. Né? Eu já fiz estágio numa obra também, uma vez na graduação, que, nossa senhora. Assim, depois eu vou contar essa história quando chegar lá na aula, mas assim, era triste assim, era intragável, sabe? A situação local. E aí eu olhar e falar, quando eu um dia for trabalhar, né, eu quero ser o oposto disso. E tem gente que ao invés de fazer isso, faz assim, não, quando eu trabalhar eu vou descontar, vou fazer igualzinho fizeram comigo, tá? Não sejam assim. Então sempre tem que fazer também, né, um fluxo de informações, produtos e serviços integrados, que a gente fala de agrupamento de atividades, tá? Então, é como se eu pensasse assim, olha, as informações relativas a tudo que eu estou fazendo, né, produto, serviço integrado, elas têm que trabalhar junto, porque se eu estou fazendo fundação e eu preciso disso tá pronto para eu começar a fazer depois meu estrutural, né, fazer viga, pilar, viga baldrame, eu tenho que ter um fluxo de informações relativos. Olha, acabou isso daqui, eu já posso começar a fazer a forma de outra coisa. Ah, já lançou concreto aqui, já deu tempo de cura, eu posso começar a fazer outra coisa. Para não ficar perdido em informações, eu tenho que estar tudo interligado. Né? Isso vai envolver pedido de venda, sistema de suprimento de matéria-prima, controle de estoque, material auxiliar que pode precisar, equipamento necessário para execução, manutenção de equipamento. Não pode esquecer que equipamento quebra. Às vezes você está lá todo empolgado, hoje tem que terminar de fazer a armação das pilares de tal coisa. Aí quebra a serra. Né? Tem já uma pessoa que você conhece que faz manutenção de serra? Né? Tem empresa que deixa até pago a manutenção. Ele já deixou um crédito pago lá para a loja que falou, olha, a gente tem problema a gente trabalha com serra o dia inteiro, serrando, e ela vai quebrar uma hora, a gente sabe disso. São um ano de obra, uma hora vai dar um problema nisso aqui. Em um ano ela não vai funcionar um ano perfeito. Né? Uma hora vai ter uma manutenção, alguma coisa. Quanto que é mais ou menos uma manutenção? A manutenção é mais ou menos R$ 800. Bom, vamos jogar aí que vai ter umas 3 manutenções. Vou deixar R$ 2.400 já pago. Claro que tem que ser uma empresa de confiança, que depois não vai sumir no mundo. Você já deixa pago, emite nota fiscal, tudo certinho, deixa escrito, registrado. Né? Quando quebrar, você tem que ter uma pessoa que fala assim, que você liga e fala, ó, quebrou, corre aqui. A pessoa tem que chegar lá rápido, arrumar para você não perder tempo. Você não pode depois que quebrar e você vai procurar ver quem que arruma isso, para ver se a pessoa pode ir lá hoje, a pessoa só pode amanhã depois do almoço, sabe? Esse tipo de coisa se acontece, gente, isso vai virando uma bola de neve. E é o mais normal, né? Então, ter também uma rede de fornecedores e negociações para fornecimento de materiais, como blocos, tubos, cimento, tudo que é necessário, né? Forma de comunicação, que é o que eu falei agora para vocês, né? Com critérios de comunicação entre equipe, gestão de obra, tá? Tem que ter uma comunicação. Aí depende da obra. Tem obra que é você só e uma equipe. Tem obra que é o engenheiro, tem topógrafo, arquiteto, engenheiro eletricista, tem um monte de coisa, pedente, servente. Então depende do tamanho da obra, vai ter pessoas e pessoas. Tá? Então, profissionais aí que executam serviços em obra, né, sistemas de informação para controle de execução da obra, controle de estoque, entre outros, transporte de materiais como cimento, agregado, são tudo coisas assim que você vai ter que pensar. A gente vai falando aqui em tópicos, né, e fica, o professor está falando só uns tópicos, não está explicando exatamente o que esses tópicos aí estão influenciando. É porque, na verdade, né, a gente não dá para entrar aqui, né? Porque se eu for entrar em cada uma dessas coisas, cada uma é quase que uma aula. Então a gente vai falando aqui para vocês, né, de maneira mais resumida, só para vocês terem essa primeira visão, né, de inicial do que a gente está tratando, para que depois a gente vá, né, aula a aula e aprofundando em cada uma dessas coisas, tá bom? Então, né, armazenar materiais de acordo com os requisitos da NR18, segurança do trabalho na obra, né? Distribuição para uso, como cimento, tem que estar num local fechado, afastado do piso, tem que ser próximo ao local de concretagem. Quer dizer, você coloca o cimento lá do outro lado da obra, a areia lá do outro lado da obra, a brita lá do outro lado da obra, e a central de concretagem bem no meio. Aí vai ter que ter uma pessoa buscando cimento de lá, um buscando brita de cá, e um fazendo coisa de cá, e a água também está longe. O que adianta? Tem que estar tudo perto, né? Então, fazer um planejamento
estabelecido de indicadores, o que que eu posso olhar na minha obra que vai estar. Esse planejamento de indicadores às vezes dá trabalho. Então, uma coisa legal de indicadores é essa reunião que eu falei com a equipe. Porque a equipe é seu maior indicador. As pessoas que estão lá fazendo vão te falar: olha, o cara pode chegar pra você: olha, você colocou para mim essa baia aqui, mas essa baia aqui não tá funcionando, não, viu? Porque tá ficando ruim por isso, por isso, por isso. Aí, às vezes, você, como engenheiro, não tem essa visão. E o cara já está trabalhando com obra há 20 anos, o cara já é pedreiro há 20 anos, ele sabe muito mais que você de canteiro, de obra. Você pode conhecer, saber calcular, saber fazer uma viga hiperestática, saber fazer um monte de coisa. Mas lá no canteiro, ele sabe muito mais que você. Só que ele não pode chegar e falar assim: eu quero que troque essa baia para cá. Então, você ter esse contato com essa pessoa ajuda ele a falar para você: olha, você colocou essa baia aqui. Eu entendi que você pensou nisso, 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 mas olha aqui, tá acontecendo isso. Isso aqui não é legal. Não é melhor a gente pôr para lá? Ah, sim, realmente. Aí você pode falar para ele: não, mas aqui eu não posso pôr, porque depois eu vou colocar uma grua aqui. Ah, tá, entendi, né? Então, e se a gente fazer assim, assim? Ah, funciona. Aí ele te ajuda a resolver. E você vai aprendendo e vai crescendo. Então, essa é a ideia, tá? Então, eu vou falar aqui a situação problema rápido. Deixa eu ver se a gente tem dúvida. Porque por enquanto é uma aula mais introdutória, então não tem muito que eu, né, aprofundar em situação problema e dar coisa. A implantação de um canteiro de condomínio residencial, né? Então, considere agora que você tem uma obra menor, né? Um cliente contratou você para a execução da reforma de um banheiro, sendo que o banheiro já existe. E será trocado todo o acabamento, inclusive com as novas posições de parabancada, com lavatório, bacia e box. Quais são os suprimentos que você irá precisar dessa obra, né? E como aplicar estratégias iniciais de logística nessa obra, né? Por enquanto dá para falar uma coisa bem sucinta, mas dá só para exemplificar, porque a gente não entrou ainda em técnicas disso. Né? Como é possível controlá-la? Bom, pensar quais são os suprimentos necessários para a execução do serviço é a primeira coisa. O que, que eu vou precisar de fato, né, para eu fazer isso aqui? Será que vai ser tranquilo? Será que vai dar trabalho? Né? E por mais que seja um pequeno espaço, né, uma pequena obra, não são poucos. E além deles não serem poucos, gente, eu tenho que pensar numa outra coisa, né? Ah, mas é só um banheiro. É uma coisa tranquila. Você tem que pensar que às vezes você não tem nem canteiro. Porque às vezes você vai fazer uma reforma que a pessoa está morando na casa. Você tem que usar o quintal dali, você tem que gerir aquilo. Outra situação, reforma de loja de shopping, né? Reforma de obra comercial, não tem canteiro. Né? A reforma de loja de shopping, ela acontece geralmente de madrugada, ela acontece das 10 da noite. O shopping geralmente abre às 10, então ela vai das 10 da noite às 8 da manhã. Né? Então você tem que trabalhar de madrugada, né? Já várias vezes, assim, você vai pra obra, tipo, 10 horas da noite. Aí você fica até 4 da manhã, 5 da manhã lá na obra, vira madrugada trabalhando, né? Você tem que pensar que nesse horário você não consegue ele falar com o fornecedor, nesse horário você não consegue pedir para entregar nada, né? Dependendo, você tem que ter um fornecedor específico que te entrega até meia-noite ali, até talvez você consegue, de madrugadão você não vai conseguir. Né? Aí concretagem, tem concreteira que já tem os concretagens que lança de madrugada, né? Uma vez eu visitei uma obra em Curitiba, eu nunca esqueço, né? Tava chovendo, tava acho que 2 graus, e o pessoal, a gente tava lançando concreto, né? Eu não era o engenheiro da obra, eu fui conhecer, era um amigo meu que era engenheiro da obra, eu fui lá ver e tal, fiquei um tempo lá com ele, né? Ia direto na obra com ele, pra eu ver, pra eu conhecer e tal. Eles estavam fazendo um prédio lá, não era tão grande, não, acho que era 6 pavimentos. E tava tipo 2 graus, só que era um prédio numa região lá que tinha uma norma que não podia construir de dia por causa de barulho. Então a construção às vezes era à noite. E a concretagem mesmo, por a rua ser movimentada, tal, tinha que ser de madrugada. Era 2 horas da manhã, tava 2 graus, chovendo, Curitiba, e o caminhão lançando concreto e o pessoal dançando concreto de madrugada. Sabe? E aí deu um erro lá, a bomba do caminhão que tá bombeando concreto lá pra cima quebrou e não tinha ninguém que arrumava a bomba 2 horas da manhã. Não tinha, você não conseguia achar ninguém, né? Aí o que que aconteceu? Concretou metade, não deu para lançar mais concreto, a forma tá lá, você não consegue quebrar. Ele teve que recalcular o traço para fazer um concreto com um aditivo, que tivesse um ligante, para ele se ligar ao concreto novo que estava lá. Que podia gerar uma divisão de interface, que vocês vão ver isso em concreto depois, e aí ia gerar uma fissura ali. Né? Então tem que tomar cuidado, tem que ser uma coisa muito bem gerida, porque senão depois você pode, né, cair em problema. Mas voltando aqui, você pode ter, por exemplo, revestimento de piso, revestimento de parede, revestimento de teto, iluminação.
né, deslocamento das tubulações, instalação hidráulica, sanitária, elétrica, e insumos necessários, né, maquinário, coisas de corte. Né? E além disso, tem que também pensar em outros fatores, como a data de entrega dos materiais escolhidos pelo cliente, né? Onde que vai ser armazenado, igual eu falei, às vezes o local não tem canteiro, né? Então são essas ideias, sabe? Só que eu quero que vocês tenham inicialmente, de pensar que vocês têm que se olhar para tudo que vai acontecer, entender todo esse processo e se organizar adequadamente para isso, porque senão depois vocês podem ter aí sérios problemas, tá bom? Deixa eu passar aqui. Não, pessoal, a primeira aula é uma aula mais tranquila, ela é uma aula mais, né, é uma aula mais tranquila, é uma aula mais introdutória, né? Mas a gente termina, eu fico agora para dúvida, tá? Samuel Felipe mandou aqui. Professor, é comum o encarregado da obra e até mesmo o restante dos colaboradores exigirem alguma decisão do estagiário? Não. Decisões na qual ele não tem capacidade de resolver? Não, Samuel, não é comum, né? Pode ser que é porque assim, o ambiente de obra ele tem dois nuances, né? Tem ambiente de obra que é carregado, né? Que é tipo aquele pessoal que não tá nem aí, que fala o que quer, meio pesado, meio tóxico. Então, assim, eu sempre falo, né? Às vezes eu fico muito preocupado com a aluna, né? Que vai para o ambiente de obra mulher, porque às vezes não é respeitada, né? Que é um absurdo que o ser mulher não é respeitada. E o pessoal começa a fazer graça, começa a cobrar coisa que não é para a pessoa fazer, porque, né? Quer só fazer medo, tal. Então, assim, se você vai ter um supervisor, né? Um encarregado. E aí ele pode te pedir certas coisas, né? Por exemplo, olha, ele pode chegar e falar assim, ó, vai chegar um caminhão com bloco, né? Você recebe para mim aí, assina a nota fiscal e coloca lá para armazenar. Aí você chega no armazenamento, já tem um monte de bloco lá. Aí você vai ter que decidir como armazenar esses blocos. Aí você pode olhar e falar assim, bom, vou mandar colocar aqui, você tem que ser esperto e rápido, porque engenheiro é isso mesmo, tem que ser rápido e esperto. Olha, aqui não dá, aqui vai atrapalhar. Aí você dá um toque pro cara, olha, fulano, chegou os blocos, tô colocando aqui, vi que aqui tá assim, 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 vou fazer assim, ok? Posso fazer? Aí ele vai falar sim, você vai lá e faz. Porque não tem como eles mandarem o estagiário decidir uma coisa que ele não tem a formação completa ainda para decidir aquilo. Mas, Samuel, é assim, se acontecer alguma coisa, Deus me livre, né, alguém pedir para você decidir alguma coisa, der errado, acontecer alguma coisa, a responsabilidade técnica é do engenheiro, tá? Então não precisa ficar desesperado. Eu sei que dá medo, mas ninguém vai poder falar assim, ah, você vai perder seu CREA. Você nem se formou, entendeu? Então a decisão é do engenheiro. Ele está sendo responsável em fazer isso, tá? Gente, acontece, tá? O Hélio mandou aqui, acontecer comigo também. Tá, ó, Bruno, professor, muito boa essa aula. Eu trabalho com orçamento em uma indústria, preciso fazer todos os levantamentos necessários para atender o projeto, até a entrega do produto na porta, né, mão do cliente. E adianto que é uma missão que deve ser muito bem programada e organizada para não surgir imprevistos do caminho que afetem o resultado. Se não tiver tudo calculado, gente, não dá certo. É muito difícil dar certo na sorte. O Hélio, aonde trabalha, o estagiário muitas das vezes fica na responsabilidade da obra, né? E aí tem que fazer acontecer. Acontece, já aconteceu comigo, gente. Eu fazia assim, eu fazia estágio numa universidade, né, universidade pública, então eles tinham um setor de construção, teve um edital, uma prova que todo mundo prestava, aí quem tinha essa maior nota passava e fazia estágio lá, né? E aí assim, o que que fazia, professor? Eu trabalhava, né, como estagiário da universidade, ajudando o setor de construção deles. Só que assim, engenheiro, gente, o engenheiro, ele tinha muita coisa, porque eu tinha que fazer licitação, tinha que fazer muita coisa. E eu fiquei muito tempo, eu trabalhei 3 anos, três anos eu fiquei no estágio. Eu fiquei o terceiro, quarto e o quinto ano da graduação inteiro fazendo estágio. Graças a Deus, eu consegui, fiquei 3 anos, né? E aí, às vezes, eu visitava outras obras, né? Eu passava na frente de uma obra, muita gente reclama, professor, não consigo estágio, o que que eu faço? Não tá fácil. Se você não consegue um estágio remunerado, faz acontecer, dá, tá? Eu sei que eu tô falando, ai, parece que é fácil, não é. Eu passava na frente de um prédio todo dia, e na minha obra lá na universidade, sempre era licitação e projetos menores. Então, eu nunca tinha
contato com um prédio grande, com uma coisa comunal. Sempre era assim, um laboratório, né? Teve alguns projetos depois, mais pro final do curso, que era prédio aí de 4 pavimentos, etc e tal. Mas até então eu não tinha visto nada. E eu passava todo dia na frente de um prédio indo para a faculdade, estava construindo. Né? E eu lembro que eles não abriram vaga de estagiário nem nada. Aí um belo dia eu falei, você quer saber? Né, o não já tem. Parei lá, minha motinha, desci. Aí pedi licença e tal, o engenheiro saiu lá fora, pedi que você podia falar com o engenheiro ou com o mestre de obras. Aí o engenheiro estava perto, assim, capacete branco, ele veio falar comigo. Oi, bom dia, que eu posso ajudar? Aí eu falei, olha, meu nome é José Augusto, eu sou aluno de engenharia civil, né? Eu sei que vocês não estão contratando estagiário, eu entendo, tal. Eu só queria saber se eu poderia vir aqui algumas vezes por semana, no horário que você esteja, desde que você permita. E eu queria só vir e olhar, ver, porque eu não vou ter contato com isso, e ajudar no que eu puder te ajudar. Aí no começo ele falou, ficou meio assim, falou que ia ver, ia pensar, mas que eu podia entrar lá hoje e ele ia me mostrar. Aí eu entrei, ele me mostrou tudo, tal, 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 perguntei algumas coisas, aí ele falou, tal, 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 tem que fazer, se você quiser eu posso te ajudar, tinha que fazer umas coisinhas, eu fui lá ajudar ele a fazer e tal, e ele meio que pegou, gostou ali de mim, e aí eu ia. Então, todo dia, pelo menos, eu passava e ficava umas 2 horinhas lá quando eu conseguia, porque eu tinha aula integral e tinha o estágio que eu tinha, o estágio obrigatório que eu tinha que fazer, eu recebia para aquilo. Então eu enfiava nos meus horários de almoço. Então o que que ele fazia? Ele sempre fazia assim. Eu tinha aula às vezes cedo e estágio à tarde, ou estágio cedo e aula à tarde. Então, qualquer um dos dois que eu tivesse, eu saía às 11 e depois os outros começava só às 1. Essas 2 horas de almoço eu comia em 10 minutos e eu ia para a obra. O que que ele fazia? Ele saía para ir almoçar e ele deixava eu com algumas coisinhas. Ele já mandava uma mensagem para mim: olha, deixei isso, isso, isso para você olhar para mim. Você pode fazer? Aí eu falava, sim, sim, obrigado, tal. Ia lá, fazia de graça, nunca recebi nada por isso, mas eu tava lá e tava vendo, tava aprendendo. Né? E aí, muitas vezes, na hora que eu tava lá, eu nem era contratado pela obra. Ele fez só assinar um termo lá de responsabilidade de segurança do trabalho, né? Porque se Deus me livre, cair uma viga lá em cima de mim, acontecer alguma coisa, ele é responsável. Então, eu assinei um termo como que eu me responsabilizava por isso, né? Que ele ia me dar o EPI, mas eu era responsável se acontecesse algum acidente. E, e aí, às vezes, eu tava lá sozinho, nem era contratado, o pessoal da obra tudo achava que eu era o estagiário da obra, e aí chegava, tipo, um caminhão com um aço. Aí não tinha ninguém para receber. Né? Aí ele falava assim, ó, tenta ver em um lugar que cabe, lá na onde tá o aço, blá, 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 blá. Se vira, faz acontecer. Então, assim, por mais que tem certas decisões, né, tem certas decisões que realmente são complicadas. Né? Ah, vai lançar concreto, não vai, esse tipo de coisa, gente, eu recomendo sempre que se chegar, falar, olha, acho melhor ligar para o engenheiro, né? Não tomem. Porque se você não tem acesso ao projeto, não sabe, é uma coisa que você lançar concreto errado, depois o que você faz? Tem que quebrar tudo. Então é pior. Né? Então melhor não. Mas assim, receber material, dar um sim ou não para um início de algo que você sabe que vai começar mesmo, certas coisas que realmente a coisa chega e você tem que se virar nos 30. E faz parte, porque depois, quando você for ser engenheiro, você vai ter que se virar nos 30. Depois não vai ter ninguém para te ajudar, né? Hoje mesmo, se eu for trabalhar, se eu chegar numa obra e falar assim, toca essa obra aqui para mim, não tem para quem eu ligar para pedir socorro, não tem quem me orienta, é eu que vou ser a decisão, as pessoas vão buscar eu para pedir ajuda. Então vocês têm que pensar o seguinte: vocês vão ser as pessoas no futuro que os outros vão ir atrás para pedir socorro. E você não tem ninguém para você pedir socorro, entende? Você vai ser a pessoa que socorre os outros. Então você tem que começar a criar essa coisa de realmente ter proatividade, realmente saber se sair nos 30 ali em situações complicadas. Porque engenharia realmente é isso, você se forma para resolver problema que ninguém mais consegue resolver, tá? É uma profissão baseada nisso, né? Resolver coisas que outras pessoas não conseguem resolver, problemas que para o resto das profissões seriam muito complexos, muito difíceis. Você tem que ter o jogo de cintura de se virar. E para quem que você pede socorro? Para ninguém, né? Você tem que ter a capacidade técnica para resolver. Mas eu entendo que tem certas coisas que realmente é complicado. Quando era uma coisa que eu via que estava fora da minha alçada, que eu tinha muito medo, eu ligava para ele e falava, olha, né, aconteceu uma vez, chegou um caminhão para concretar, caminhão para concretar chega, não dá para ficar 2 horas o caminhão lá parado, tem que lançar o concreto vai mudar, ele começa a entrar no tempo de cura, mas tá mexendo. Liguei para ele e falei, olha, tô aqui, chegou um caminhão para concretar tal coisa, e agora? E ele não podia vir para a obra correndo. Ele falou assim, tá bom, pega fulano, 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 vai lá, pega os adensador, tá em tal lugar, já sabia onde que tava, pode mandar lançar. Você consegue olhar só se tá adensando? Isso aí vocês conseguem, depois vocês vão ver depois em concreto. Falei, consigo, com medo, coração batendo no ouvido aqui, ó, sabe? Puf, 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 puf. Consigo, sabe? Então tá bom, pode ir lá, daqui 1 hora e meia eu tô aí.
E aí foi, lançou o concreto, e eu lá em cima da laje com o rádio, olhando, conversando com o cara lá embaixo da bomba, e foi, lançou o concreto, com eu lá como estagiário olhando. Claro que ele, né, sabia que era uma laje tranquila, não ia ter tanta coisa, era só lançar o concreto e adensar. Mas assim, primeira vez, você tá ali tremendo, mas faz parte, tá? Ricardo, geralmente o pessoal gosta de botar estagiário para ficar em mesa, fazendo projeto, preenchendo planilha de Excel, etc. Mas estagiário é útil em tudo. Quanto mais área você se enfiar, quanto mais você se penetrar na obra, em tudo que você puder fazer, mais você aprende, mais você entende como que aquilo está funcionando. Então, assim, útil em tudo, qualquer coisa, dá para ajudar em tudo. Engenheiro precisa de ajuda em tudo. Chega para o engenheiro de obra e fala assim: o que eu posso te ajudar? Ele não vai saber nem listar o que ele pode te ajudar, porque tanta coisa que ele precisa de ajuda, né? Geralmente são pessoas muito sobrecarregadas, tá? Bom, pessoal, acho que a gente termina aqui, né? Deu nosso tempo, tá? Obrigado a todos pela atenção. Espero que tenha sido proveitosa a aula. A gente volta semana que vem para mais uma aula, dando continuidade aos conteúdos, tá bom? Acho que de suma é isso, né? Então, bons estudos, né? Já pega o livro, dá uma lida no capítulo que a gente entendeu aqui, né? Já vai fazendo seu resuminho, tá bom? Então, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.